Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quarta-feira, às quartas do sofá, no programa Algo a Mais. Hoje o nosso papo vai ser como conquistar um grande amor. E eu estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, e com a psicóloga Luana Batistella. Fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Gostaria de iniciar agradecendo aos patrocinadores do programa Água a Mais que fazem com que aconteça o nosso programa de segunda a sexta-feira às 10h30 da manhã. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade e como sempre me veste de felicidade. Hoje tô com esse look vermelho que é para buscar, até pelo assunto, né, um grande amor. No meu caso é manter o meu grande amor. Mas para quem hoje está ligadinho e que precisa estar em busca, vamos ouvir as dicas, né? Também a Kiron Centro Cultural, um centro que você pode encontrar línguas, reforço escolar, ensino superior Cruzeiro do Sul. A Manfi Produtos Alimentícios, que é uma delícia, um sabor que faz a diferença e faz a diferença mesmo. RP Mercados, hoje com um espaço amplo, novo, organizado para te atender no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata. Então, com isso, eu gostaria de iniciar e dar as boas-vindas às meninas que estão aqui comigo. Bom dia, Rosângela, Luana. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, que ela estar aqui. É isso aí. E nessa manhã, esse papo super especial, né, em busca de um grande amor, quem está em busca de um grande amor, teremos muito a pontuar, muitas dicas. Eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal de casa. Rosângela. Bom dia, que bom estar de volta. Voltamos com certeza. 2 semanas sem, né? Quarta-feira do sofá. E esse tema ele é interessante, porque o mês que vem é Dia dos Namorados, e eu sei que muitas pessoas não têm um amor ainda. Muitas já desacreditaram do amor, outras acham que é muito difícil, e hoje eu e a Luana vamos mostrar que dá para construir um amor bom, dá para encontrar um amor bom, e vamos falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações, e todos os dias eu ajudo mulheres e casais do Brasil e fora do Brasil que querem descomplicar a relação. Maravilha, Rosângela, muito obrigada. E sim, fez falta esses 2 programas sem você aqui. É muito gostoso ouvir a Rosângela, então muito bom. Que bom ter a minha companheira das quartas do sofá de volta. Luana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Meu nome é Luana Batistella, eu sou psicóloga. É a primeira vez que eu tô aqui, primeira vez que eu tô na TV também, então talvez não saiba me comunicar direito, mas enfim. Mas capaz, vai ver que é muito tranquilo, Luana. O pessoal de casa já sabe, porque houve muita gente que vem, que sim, é a primeira vez, mas tu vai ver como é um assunto que é muito bom de conversar também. Acho que a gente tem muita coisa para falar sobre, tem muita coisa para agregar para quem tá assistindo, né? Então é um assunto que flui muito bem também, né? A gente tem muita coisa para dizer sobre isso, né? Com certeza. E agora, meninas, então, para a gente iniciar esse papo, para que a gente possa começar a construir o nosso entendimento sobre como conseguir, como conquistar um grande amor. Gurias, quando se fala em conquistar um grande amor, se pensa que a gente tem que sair, por exemplo, hoje eu me sinto sozinha, eu tô triste, isso aqui, eu saio de casa e é agora que eu vou encontrar alguém. Gurias, isso é uma forma correta de fazer? Pode ser, Luana? Pode. Na verdade, o que acontece, né? Eu trabalho muito isso também em consultório com os meus pacientes, né? Essa carência, né? Essa necessidade de ter alguém. E quando se fala em grande amor, eu acredito que a gente deveria imaginar o grande amor como sendo um grande amor próprio, né? Não tem como você sair, por exemplo, da sua casa hoje disposta a encontrar alguém e esbarrar em alguém na rua e começar a se relacionar com essa pessoa, né? É muito improvável que isso aconteça. Aquela história do amor à primeira vista, de toda aquela situação da paixão, né? De ver alguém se apaixonar e começar a se relacionar com isso. Ela é um pouco ilusória, né? Não é assim que funciona, principalmente nos dias de hoje, né? Então, a gente precisa sempre ir buscar
um amor que seja um amor próprio, né? A partir do momento que você se ama, que você se valoriza, que você se enxerga como uma pessoa de valor, pessoas que são dessa forma também tendem a se aproximar de ti também, né? E aos poucos você vai conhecendo pessoas e se relacionando com elas e tende a ser um amor de sucesso, né? Um grande amor, né? A gente precisa primeiro se amar para depois poder amar o outro. Então, para que a gente possa, então, estar tranquila e pronta e aberta para o novo amor, Rosângela, a gente precisa se amar. Então, a gente precisa Começa na casinha de dentro. E muito legal o que a Luana falou, porque eu acredito que nós precisamos observar duas coisas que a Disney não contou pra gente. A primeira coisa que a Disney não contou é que não tem príncipe encantado, né? Exatamente. Então não tem um salvador, não tem alguém que vai chegar na sua vida e vai tornar a sua vida feliz. Porque uma coisa é a pessoa que tá bem com a casinha de dentro, eu já vou explicar mais sobre isso, e ela escolhe estar com alguém. Veja bem, escolher estar com alguém, porque ela já é feliz, porque ela tá bem, mas ela quer compartilhar a vida. Outra coisa é a necessidade de ter alguém. E é aí que mora a carência, o desespero, a insegurança e até mesmo a idealização do tal do conto de fadas. Então, a Disney não contou pra gente que não tem príncipe encantado. Para aquela pessoa que está nos assistindo, que vai nos assistir depois e que sonha em sair como nos filmes, você sai, você esbarra com a pessoa mais improvável do mundo, derruba as coisas no chão, essa pessoa te ajuda a pegar as coisas e vocês se olham e se apaixonam, é pouco provável que aconteça. Acho que é mais fácil até ganhar na Mega Sena. Então, não tem essa coisa do salvador. Vamos sair dessa ideia de salvamento, tanto do homem com a mulher, como a mulher com o homem. Nós não precisamos de alguém para nos salvar, nós precisamos de alguém para compartilhar a vida, alguém que também vai estar bem. Não existe essa coisa de metade da laranja, cara metade. Pessoas são inteiras. Quando as pessoas não estão inteiras, elas não vão conseguir dar o melhor para a relação. Então, primeiro é sobre o eu, depois é sobre o nós. E a segunda coisa que a Disney não contou é que depois do Felizes para Sempre tem dia seguinte. Laura, eu acredito em um relacionamento que funciona no dia a dia. Um relacionamento que funciona no dia a dia não é uma coisa romântica, linda, não tem café da manhã na cama todos os dias. Não é perfeito todos os dias, a gente passa boa parte do dia resolvendo coisas, tomando decisões. E tu precisa ter ao teu lado alguém que tome boas decisões junto com você. Então é esse movimento. E aí, olhando para isso, a gente consegue perceber que tudo começa aqui dentro. O que é esse aqui dentro? É como eu estou comigo. É como tá a minha vida interessante, o quanto eu sou feliz com o que eu já tenho hoje, com quem eu já sou hoje. Porque não tem problema você querer ter alguém, eu acho que não tem nenhum problema eu falar, eu quero ter alguém. Isso é bom, porque quando você se posiciona dessa forma, você faz movimentos para ter alguém. Porque às vezes a pessoa fica desfazendo, né? Eu não preciso de ninguém, eu não quero, antes só do que mal acompanhada. Mas nós somos seres relacionais. Nós precisamos dos outros, nós não vivemos em uma ilha. Então é bom ter alguém, mas por escolha, não por necessidade. E essa casinha de dentro é olhar para mim antes. Antes de desejar ansiosamente que eu tenha alguém que me faça feliz, eu estou me fazendo feliz? Eu estou me valorizando? Eu estou olhando para mim com apreço? Como que está a minha autoestima? Como estão os meus projetos? Qual é o projeto de vida que eu tenho hoje? Quando eu falo desse assunto nas redes, eu descubro sempre muitas mulheres que não têm um projeto de vida. O que é um projeto de vida? O que você quer para sua vida? O que você espera? O que você deseja? Porque se você não sabe, você vai caminhando, encontra com alguém que às vezes também tá na mesma vibe que você, porque semelhante atrai semelhante, e aí você adota o projeto de vida do outro. E aí a tua vida vira o outro. E aí você vai infeliz pela vida e não sabe por que tá infeliz, mas você não tem os teus sonhos, os teus projetos, os teus gostos. E isso é muito complicado. Então, começa no eu, Laura. Luana, o que mais desse eu que acontece? É bem isso, né? E quando tu acaba se envolvendo nessa história e tu não tem esse autoconhecimento, né? Que é algo que a gente precisa trabalhar muito. Justamente isso, conhecer-se. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu aceito, o que eu não aceito. Então, quando eu encontro uma pessoa, se essa pessoa não condiz com aquilo com os meus valores, com as minhas crenças, eu não vou me relacionar com essa pessoa. Porque é um relacionamento que está fadado ao fracasso, né? Vocês não têm
coisas em comum, coisas que são necessárias para justamente isso que tu disse. No dia a dia do relacionamento, esse relacionamento ser saudável e fazer dar certo. Não tem como você conhecer a pessoa hoje e, bom, ela não é uma pessoa que eu espero que ela seja, mas eu acho que quando a gente se casar, vai dar certo, vai melhorar, ele vai mudar. Vai compreender. Isso, vai ser melhor. E, infelizmente, a gente precisa dizer que se tá ruim agora, tende a piorar muito depois. Então, não, essa ideia de que, também de que o amor, ele supera tudo, isso é uma ideia errônea também de se trabalhar, porque a gente não tem que superar tudo por causa do amor, né? A gente não tem que aceitar tudo por causa do amor. Eu acho que o amor tem que ser leve, o amor tem que ser uma coisa tranquila, algo que te faça bem. E não que te obrigue a aceitar situações das quais tu não se sente confortável só porque tu ama alguém, né? Então, gurias, talvez esses poréns que aconteçam de aceitar tem a ver, talvez, com aquele estereotipo de vida que tu tem que nascer, ter até tal idade para isso, até tal idade para se formar, até tal idade para achar alguém, até tal idade para ter um filho, até tal idade. Talvez essa questão de ter toda cultural, uma rota, né, para seguir, talvez não coloquem principalmente as mulheres num caminho que possa ser mais doloroso e dizer, não, eu preciso aceitar isso porque eu já tenho tantos anos. Sim. Eu preciso aceitar isso porque eu tô pronta para ser mãe, só me falta alguém. Ou já tem um filho também, né? E aí entra nessa questão Claro. eu já temos um filho, temos que criar esse filho, como é que eu vou me separar agora, né? A gente já tem toda uma história juntos. E se tu for olhar a fundo essa história, ela não é uma boa história, né? Então não teria nenhum porquê continuar cultivando isso. Mas é bem isso, é bastante questão cultural, né? Uhum. E às vezes a pessoa entra nessa questão mesmo de desespero, como tu disse, de precisar encontrar alguém porque já tá com uma certa idade. E aí quando tu tá desesperado, qualquer um serve, né? Com certeza, Rosângela, pensando nisso, né? Se a gente já tem toda uma linha traçada que a gente precisa que seja dessa forma e dizer, eu pensei minha vida assim, ela precisa ser assim. Quem sabe é aí que não vai, assim, que a gente pode estar esbarrando em escolhas erradas. Laura, eu acredito que quando uma pessoa quer ter alguém, ela primeiro precisa olhar para a casa dela. Então, o que é a casa dela? Quais são os meus valores? O que é valor? Valor é tudo aquilo que é importante para mim. É tudo aquilo que vai ajudar a me ajudar a escolher coisas na vida. É tudo aquilo que eu valorizo. Então, para algumas pessoas, é valor ter um carro bom. Para outras pessoas, é valor ter uma casa. Para outras pessoas, é valor ter 3 filhos. Para outras pessoas, respeito é um valor muito importante. Para outras pessoas, comprometimento com o próximo é um valor muito importante. Então, existem muitos valores. Quando a pessoa descobre os valores dela, aquilo que é importante para ela, e aí vem o autoconhecimento, como a Luana falou, as crenças, aquilo que ela valoriza, aquilo que é importante, ela começa a olhar para o outro e entender o que serve e o que não serve. E vai saindo desse ciclo de desespero. Então, se eu conheço os meus valores, eu já sei que se a pessoa tem valores muito diferentes dos meus, nós não temos como ficar juntos. Veja bem, Laura, como que uma pessoa que quer ter filhos e uma pessoa que não quer ter filhos vão casar? Alguém vai ter que abrir mão do seu valor e alguém vai ficar infeliz. Uhum. Ou vai compreender o outro e vai, mas... Laura, mas não, essa questão do compreender é muito mais engolir. É verdade. Essa questão de, pensa comigo, a pessoa quer ser mãe, o desejo dela é ser mãe ou deseja ser pai. Eu abro mão disso pelo outro. Eu faço muitas vezes isso em nome do tal do amor. Só que, quando as coisas vão acontecendo, começa a existir um buraco no peito. Porque eu abri mão de algo que era muito importante para mim. Uhum. Da mesma forma, a pessoa que não quer e abre mão e escolhe ter. E aí o que acontece muitas vezes, e eu já presenciei inúmeros casos assim. Essa criança vem ao mundo e aquele que não queria ser pai ou não queria ser mãe, não se compromete com essa criança. E a outra pessoa cobra e escuta de volta. Mas eu não queria ter. E a pessoa fica sobrecarregada sozinha. Então,
precisa ser uma escolha adulta. Eu acredito que as pessoas romantizam muito o amor. Sim. Pra mim, amor é importante. Mas pra mim, amor não é tudo. Eu tenho muitas clientes que chegam com um casamento todo quebrado, né? Um casamento muito difícil, uma relação que não é que ela está difícil agora, que às vezes foi difícil por muito tempo, e a cliente me fala, mas nós nos amamos. Ok, nós nos amamos, mas nós somos infiéis, não nos respeitamos, nós não temos uma conexão boa, nós não temos comunicação. De que vale o amor nesse caso? Então, amor não é tudo e amor não é sorte. Para mim, o amor, ele é bom, como a Luana falou. E ele é tijolinho por tijolinho. Então, como que eu vou ficar com alguém e vou construir um amor com essa pessoa se nós queremos coisas muito diferentes da vida? Então, conhecendo os meus valores, eu já saio desse ciclo de desespero, entendendo o que é importante para mim, tendo um estilo de vida parecido. Porque existem questões familiares, questões religiosas, questões que precisam ser levadas em consideração na hora de tomar essa decisão. Por quê? Caso contrário, daqui 1 ano, 2 anos, esse casal vai estar passando por uma crise muito séria. A Luana falou uma coisa que é bem interessante. Se tá ruim agora, vai piorar depois. Gente, o namoro, ele é um momento que você vai observar como a outra pessoa funciona. E o namoro, pelo certo, ele deveria acabar em algum momento. Ou ele acaba para as pessoas casarem, ou ele acaba para cada um seguir pelo seu caminho. Então, quando você vai namorar com alguém, você já precisa pensar, esse homem ou essa mulher será um bom pai para os meus filhos, se eu quero ter filhos? Essa pessoa será um bom parceiro de vida? Uma pessoa que vai resolver as coisas comigo da maneira assertiva, de uma maneira que funciona no dia a dia? Conheço os meus valores, conheço as minhas crenças, me conheço, né? Entendo que o outro não será perfeito, porque não é sobre perfeição. Porque quando a gente vai falando, às vezes a pessoa pensa, não, então eu preciso ter uma régua desse tamanho. Não! Você vai conhecer alguém imperfeito como você, porque nós somos imperfeitas, e você vai aprender a flexibilizar com essa pessoa e reconhecer as forças e habilidades e entender as limitações. Porque muitas vezes, Laura, eu vou falar o exemplo das mulheres que eu atendo muito mais. A mulher, ela não quer casar com um homem, às vezes. Ela quer casar com a melhor amiga. E aí, vai dar ruim. Sabe? Vai dar ruim, por quê? Porque ela vai colocar expectativas nesse relacionamento que o parceiro não vai suprir. E às vezes o contrário também pode acontecer. Mas como eu falo muito mais com mulheres, e no dia a dia eu atendo muito mais mulheres solteiras que homens solteiros, eu vejo isso muitas vezes, quando elas vão me falando, eu quero que ele me escute assim, assim, assado. Eu quero que ele vá todo domingo na casa comigo dos meus pais. Eu quero... Aí eu falo, tá, mas tu quer um marido, tu quer uma amiga? Tu quer um namorado, tu quer uma amiga? Tem coisas que o teu parceiro vai falar pra você. Não, eu não quero fazer isso. Não, isso não faz sentido pra mim. E você, como uma adulta madura, não vai se emburrar. Você vai conversar, vai entender e vai ver que tem que ter o equilíbrio. Claro que quando a gente gosta de alguém, a gente faz coisas que a pessoa gosta. Sim, mas tem coisas que são limitações pro outro também. Tem coisas que ferem o outro também. E quando esse entendimento vai acontecendo, a relação tem possibilidade de crescer, né, Luana? Isso, e é muito do que tu falou antes, né? O eu e o nós, né? Quando a gente se relaciona com alguém, a gente precisa ser inteiro pra estar dentro dessa relação. Não tem essa de, duas metades completam uma laranja e... Não. É duas pessoas inteiras que sabem o que querem e que vão se relacionar e dessa forma vão conseguir conversar um pouco sobre eu gosto disso, ele gosta disso, então a gente flexibiliza ambos. Não tem como um relacionamento dar certo também se apenas um flexibiliza. O outro é desse jeito, é metódico, e a outra pessoa só quem tem que se adaptar a isso, né? E antes tu falou também sobre o ser muito diferente, né? Eu acho que também entra um pouco no que a gente estava falando sobre a questão cultural, porque muito se ouve que os opostos se atraem, né? E que as pessoas são diferentes para se completarem, né? Então eu gosto de dia, tu gosta de noite, a gente se completa e se torna um dia inteiro, né? Não funciona na prática, né? A gente sabe que pode até se atrair sim, mas dois opostos eles não se sustentam. Porque é justamente isso, no dia a dia, tu precisa ter coisas que tu admira no outro e que vocês consigam fazer juntos, né? Não tem como uma pessoa que gosta de conversar tá com uma pessoa que não gosta.
um dos dois vai ficar muito mal com isso, né? Ou tu vai acabar se calando, porque o outro não conversa contigo, ou o outro vai ser obrigado a conversar com uma coisa que ele não quer conversar, e aos poucos isso vai se desmanchando, né? Então, isso que é importante da gente sempre pontuar, que a gente precisa saber quem a gente é, se conhecer, saber nossos valores, nossas crenças, o que a gente busca, e encontrar uma pessoa que esteja de acordo com isso. Como tu disse, não vai ser 100% perfeito, não vai fechar 10-10. Muito difícil de encontrar esses casos, né? Que vocês gostam e fazem tudo exatamente igual, pensam igual, né? Mas que seja o mais parecido possível, né? E que algumas dessas crenças que são principais, que tenha em comum, né? Porque, bem como tu disse, sonhos tão diferentes não podem ficar junto numa mesma relação. Com certeza. Gurias, o papo tá ótimo, porém nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com todo esse papo que tá sendo, nossa, muito bacana. O negócio tá esquentando aqui, porque realmente quando se fala, se mexe em relação a falar sobre amor, sobre... E tudo isso que vocês estão falando, a gente está quebrando alguns estigmas que estão ali, que sempre foram colocados, os opostos se atraem, enfim, mas que na realidade a gente tem que pensar diferente. Então, pessoal, fica conosco, o programa Água Mais está no ar e em seguida nós retornamos. As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Na próxima quarta-feira, dia 26, no programa Mulheres, com o quadro Mulheres no Poder, nós teremos as representantes do município de Paraí. Não percam! A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Estamos de volta com o programa Algo a Mais dessa manhã, hoje falando sobre como conquistar um grande amor. E sim, até o final do programa a gente vai falar como manter um grande amor também, que é muito importante. E estou aqui com as meninas, com a Luana e a Rosângela, falando sobre esse tema, pontuando por que é tão importante, às vezes, pensar em nós, nos conhecermos, para que a gente possa dar chances a realmente um relacionamento
que seja saudável, gostoso de viver e sim, uma vida muito tranquila, de parceria, fácil, né? Algo que seja gostoso. Olha só, tem uma situação que até nos comerciais aqui eu tava combinando com as meninas que eu ia chamar. Por quê? Por vezes a gente tem aquela pessoa dos sonhos, assim, talvez. É do tipo, se não for assim, eu não gosto. Se o cara não for loiro, eu não quero. Se o cara não for alto, eu também não quero. Se o cara... Enfim, existe todo um perfil de beleza que a gente traça. Desde pequeno, ou enfim. E a gente diz assim, se não for assim, eu não quero. Só que aparece uma pessoa completamente diferente. E tu diz, cara, que bacana essa pessoa. Só que às vezes assim, não tá no meu perfil de beleza. Então, eu não quero. E aí, meninas? Pode ser? Pode. É muito dessa idealização, né? Do estereótipo que a gente cria, né? Então, às vezes... justamente isso, às vezes se acontece mesmo lá na infância, né? Ou tem muito a ver também com os nossos pais, com a maneira como a gente é criado, com as coisas que a gente ouve muito, né? E aos poucos a gente vai crescendo e vai cultivando esse tipo de pensamento. Então, para eu me interessar, a pessoa precisa ter dinheiro, enfim, várias coisas que às vezes a gente ouve também dos pais, né? Tu precisa encontrar alguém que trabalhe, alguém que tenha dinheiro, alguém que seja bonito, alguém que seja assim, o assado, né? E cada um vai crescendo com essa ideia de estereótipo de relacionamento, né? De parceiro. E bem como tu disse, às vezes a pessoa que vai nos fazer feliz, ela não tem muito um estereótipo físico pra gente conseguir identificar quem é, né? Não quer dizer que o loiro vai ser melhor, o moreno vai ser melhor, o musculoso vai ser melhor, né? E a gente precisa estar justamente aberto para conhecer essas pessoas. Só que quando a gente cria essa ideia, cria esse estereótipo, a gente se fecha muito para as oportunidades que podem surgir, né? Então, às vezes, tu tá num relacionamento que é bom, num relacionamento saudável, que é leve, mas aí tu olha pra pessoa que tá do teu lado e tu não reconhece aquele príncipe que tu tava fantasiando, né? E a gente precisa se soltar dessas amarras, precisa se soltar dessas crenças, dessas ideias, porque é só assim que a gente vai conseguir realmente ser feliz, né? Poder olhar pra pessoa e enxergar nela aquilo que realmente importa para um relacionamento. O que é o respeito, o que é o comprometimento, o que é fazer com que seja um relacionamento leve, com que você se sinta bem, se sinta feliz, se sinta amada, independente da condição financeira, do físico da pessoa, né? É justamente mais como a pessoa faz você se sentir, né? É isso aí. Rosângela, complementando essa colocação. É muito interessante pensar nisso. Eu começo sempre com as minhas clientes solteiras trabalhando pelo que é negociável e inegociável no relacionamento. Por quê? Quando a gente chega começa pelo desejável, a gente pula etapas importantes. No dia a dia, no relacionamento, não é o cabelo loiro da pessoa que vai determinar a qualidade da relação. Os músculos, bem menos, né? Então, é muito mais o quanto existe uma conexão, um alinhamento de valores, de desejos em comum, de sonhos. Esse casal precisa caminhar na mesma direção. Então, essa história de ele muda depois do casamento. Não muda. Não muda, gente. A minha experiência é não muda. Pode dar uma ajustadinha. E às vezes com muito esforço, pode. Mas é como se a pessoa que quer que o outro mude empurrasse a barranco acima um caminhão. Ela se desgasta absurdamente no processo para um resultado muito pequeno. Então é mais fácil quando você ficar com alguém alinhado a você. Eu sou analista comportamental e os perfis diferentes comportamentais têm mais chance de sucesso do que os perfis semelhantes. Isso quer dizer que as pessoas são diferentes? Não. Que os valores são diferentes? Não. É perfil comportamental. Por exemplo, na minha relação, eu sou muito mais uma pessoa ativa. Eu sou muito comunicadora, eu sou muito executora, eu sou a 1000. O meu marido não. O meu marido, ele é o meu ponto de equilíbrio. Mas nós temos valores e sonhos muito parecidos. Mas ele é a pessoa que fala assim, vai com calma, Rosângela. Acalma, né? Senta, se acomoda um pouco. E isso é muito legal, porque relacionamento é uma das maiores formas de evolução. Mas se o casal não caminha na mesma direção, é muito complicado. Como a Luana falou, as pessoas precisam querer coisas parecidas. Então, a gente começa pelo negociável e negociável. O que é isso? O que eu estou disposta a negociar na minha relação? O que é negociar? Ele tem filhos.
Pra você é negociável? Porque não adianta você se relacionar com alguém que tem filhos e fazer da vida dessa pessoa um inferno. Sabe? Não adianta você aceitar que ele tem uma ex-mulher que é presente na vida dele de alguma forma e depois brigar com ele toda semana. Então, o que você abre mão, o que você não abre mão? Ele mora em outro estado. Você está disposta a ficar com alguém que talvez você terá que mudar para lá? Não, eu não saio da minha cidade. Então, você tem que namorar com alguém que mora na sua cidade. Essa questão. Inegociável é o que eu não abro mão de jeito nenhum. É o que para mim não tem conversa. Por exemplo, eu não me relacionaria com alguém que fuma. Para mim é inegociável. Por quê? Porque eu sou asmática, porque eu não gosto de cigarro. Tô dando um exemplo pessoal. Claro. Foi uma coisa que quando eu fui procurar um relacionamento, eu levei muito em consideração. Ah, Rô, mas isso é bobo. Não é bobo. Porque se eu me relaciono com alguém que fuma, eu vou passar muito tempo da minha vida gastando energia para fazer a pessoa parar de fumar. É como se eu não aceitasse a pessoa como ela é. Então, o que para você é inegociável? Você não abre mão. Eu não abro mão de um homem que não tenha filhos. Eu não abro mão de alguém que não mora na minha cidade. Coisas que você não negocia de jeito nenhum. Aquilo que é o mínimo. Gente, o que é mínimo? Mínimo é respeito. Mínimo é consideração, mínimo é empatia. Tu começou um relacionamento, começou a sair com um crush. E tu viu que a pessoa não respeita você. Como é que você vai seguir com isso? Não tem como. Tá certo. Então, é o mínimo. Sei, o negociável, o mínimo, aí que eu vou pro desejável, que são as qualidades, as qualidades físicas, né? Os atributos, mas que são desejáveis, não essenciais. Se ele tem tudo que é negociável, inegociável e mínimo, mas ele tem o cabelo preto ao invés de loiro, dá uma chance. Por quê? Porque não vai ser o desejável que vai determinar. Ele vem em último lugar, não em primeiro. Com certeza. Gurias, agora eu vou dar só uma pausinha no nosso papo aqui, porque nós temos o Thiago Zilli no Estúdio 1, que ele tem as manchetes da manhã, no que vocês vão ver no Expresso ao meio-dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Laura. Bom dia, Luana. Bom dia, Rosângela. Preparando o editorial do Expresso Meio-Dia, que vai ao ar logo mais. Os destaques são os seguintes. A Organização Mundial da Saúde aponta que a variante indiana da Covid-19 já está presente em mais de 53 países. Na CPI da pandemia, os governadores de 10 estados serão convocados a prestar depoimento. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo abre prazo para processo de licitação para a rodoviária de Porto Alegre. E na nossa região, Fagundes Varela mobiliza um consultório médico no ginásio municipal devido ao aumento de casos. Tudo isso e muito mais você confere a partir das 10 para o meio-dia no nosso Expresso Meio-Dia. Bom programa para vocês, meninas. Está muito agradável o papo aqui de fora. Ótimo, Thiago. Muito bom, né? Esse papo tá para lá de especial. E essa pandemia, que pelo visto ainda demora um pouquinho para passar agora com essa cepa que tá rondando o mundo, tu vê. Isso deve estar afetando relacionamentos, novos relacionamentos, porque hoje não dá para sair, né, por aí se relacionando com as pessoas assim, hoje com um, amanhã com outro, porque tem gente que gosta de conhecer bastante gente antes, né? E aí eu digo, cara, isso tá... para a vida das pessoas não está sendo fácil. Não só de conhecer, mas de manter também, porque as pessoas estão tendo que ter muito mais contato também em casa, né? E às vezes está difícil de manter o relacionamento também, né? E para quem mora, como a Rosângela bem colocou antes, mora em um lugar ou em outro, e aí tu precisa estar se visitando, e aí talvez tu mora com os teus pais, e já não fica bom, não é o momento de estar se encontrando muito, enfim. Então, realmente isso também deve estar sendo um porém na vida de quem está realmente em busca de um grande amor. E, Luana, pensando o que a Rosângela pôs aqui, que realmente, por vezes, abrir um pouquinho mais a nossa mente, pensar que
podem ter outras possibilidades de felicidade sem aquela ideia real, que nem a Rosângela. Aqui ela não pode falar que, se o cara não é loiro, porque o dela é loiro, né? E tem olho azul. E tem olho azul, isso aí. Então, quando a gente abre um pouquinho a nossa mente e a gente vê o por trás daquele talvez físico, ou por trás daquela pessoa que pode estar trabalhando para construir uma vida, não necessariamente ela já vem com uma bagagem de dinheiro de família e tudo mais, porque isso interfere. Então, realmente, isso é importante. Sim, é importante que a gente, quanto mais aberto a gente tá, mais coisas a gente recebe também. Quanto mais a gente se fecha, é mais limitado aquilo que a gente vai receber, né? Então, ter essa mente aberta, ter esse... estar disposto a conhecer alguém, eu acho que quando tu tá buscando um amor, tu tem que estar buscando um amor, né? E não um príncipe. Uma pessoa justamente isso, um estereótipo, uma pessoa exclusiva, né? Tem que fazer um checklist, assim, e dando check, assim, em cada situação. É muito difícil de você encontrar alguém assim, né? Talvez impossível. Então, quanto mais aberto tu estiver, quanto mais disposto tu estiver a estar com alguém, mas também não tão aberto a ponto de aceitar qualquer pessoa, né? A gente tem que tentar ter esse equilíbrio, né? E como tu disse antes, né, Rosângela, sobre essa questão de coisas que tu pode aceitar e coisas que tu pode, que é inegociável, né? Negociável e inegociável. Precisa-se ter essa ideia, essa clareza logo no início desse relacionamento, né? Eu acho que isso é uma dica também que a gente pode dar para quem tá nos assistindo, que não tem como você entrar num relacionamento e aceitar 1000 coisas e dar 2 semanas, 3 semanas, quando esse relacionamento engatou, você começar a não aceitar. Porque as definições de um relacionamento, elas têm que ser feitas e têm que ser estipuladas logo no início, né? Então, eu aceito isso, eu não aceito isso, tudo bem se você fizer as coisas dessa forma ou de outra forma. E às vezes as pessoas aceitam tudo, né? Elas se mostram como se elas fossem super compreensivas, as melhores pessoas do mundo, mas quando começa, só justamente para conquistar essa pessoa, né? Então, eu sei que você gosta de vermelho, então eu vou me vestir de vermelho porque tu gosta, eu sei que tu gosta, então eu vou te agradar. Aí, quando que a gente começa a namorar realmente, ou enfim, ter um relacionamento mais sério, eu mudo, eu volto a ser realmente quem eu era, que eu tava usando de uma máscara, talvez, para conquistar alguém, e aí eu não aceito mais isso. E aí, realmente, as pessoas dizem, mas a pessoa mudou depois do que a gente começou a se relacionar mais sério, né? Às vezes não é que ela mudou, ela voltou a ser quem realmente ela era. Então, quando tu tá buscando um amor e um relacionamento com alguém, tu precisa ser sincero. Independente de pensar, ele não vai gostar de mim. Então, não é pra ser essa pessoa pra ficar contigo. Se ele não vai gostar de ti da forma como tu é, tu não pode se moldar de uma maneira diferente só pra estar com essa pessoa, porque não vai dar certo. Você não vai ficar feliz depois, ele não vai ficar feliz depois, vai ser um relacionamento conturbado. Então, é melhor, nesse caso, você esperar um pouco mais, né? Não se prender a esse desespero de encontrar alguém e dar a oportunidade de conhecer alguém que vai combinar contigo, né? Que vai dar certo, que vai aceitar você dessa maneira como você é. Né? Ok. E, gurias, agora pensando... Então, se a gente pode se surpreender com pessoas do nosso dia a dia, a gente pode estar aberto a conhecer pessoas que sejam do nosso convívio, enfim, e daqui a um pouco estar tendo uma relação um pouco mais... poder conhecer além do trabalho, além da amizade. Rosângela, depois disso, o que a gente precisa compreender quando tu está aberto a conhecer alguém e essa pessoa também, ela está aberta a te conhecer? Como a Luana falou, nós precisamos ser realmente falar o que nós somos mesmos, sermos corretos e não, mas para que isso possa acontecer, de que forma a gente pode também estar se abrindo para esse amor? Laura, quando a Luana fala, né, em mostrar quem você realmente é, vamos imaginar o seguinte: se eu preciso esconder quem eu sou, é porque eu não aceito quem eu sou. Então,
preciso do tal do autoconhecimento, que para muitas pessoas, elas escutam esse nome e já dá um friozinho na espinha, autoconhecimento, né? Mas tudo parte disso, para qualquer área da vida. E se você quer ter um relacionamento bem-sucedido, você precisa aprender sobre. Assim como se você quer ter um negócio bem-sucedido, você precisa aprender sobre. Se você quer ter uma vida financeira bem-sucedida, né? Tudo envolve um aprendizado, uma prática, um movimento. E quanto mais você tem esse conhecimento, menos você precisa fazer de conta que você é o que você não é. Porque nós valorizamos justamente o posicionamento do outro. É importante uma pessoa com posicionamento. Para mim, uma mulher interessante é uma mulher que tem sonhos, que tem hobbies, que é feliz, né? Que busca realizar suas coisas sem... eu não vou ser feliz enquanto não tiver alguém, porque eu só vou viajar quando eu tiver alguém. Eu não sou feliz porque eu tô sozinha. Não, mas eu viajo sozinha, faço as minhas coisas sozinha com as minhas amigas. Eu sou feliz, então eu estou mais aberta para esse amor. E quanto mais eu vou me abrindo, Laura, é abrir mesmo, sabe? É não ficar cheia de preconceitos. Por exemplo, nesse momento, uma ótima forma de paquerar são os aplicativos de namoro. Existem várias formas de você conhecer alguém. Mas não é uma coisa assim, eu conheci alguém, eu já passo meu WhatsApp, Não! Vai com calma, né? Vai com calma, conhece a pessoa, conversa com a pessoa, se abre, faz chamada de vídeo. É um movimento diferente daquele que estava acontecendo nos últimos 5 anos. Por quê? As pessoas se conheciam e rapidamente marcavam o encontro presencial. Agora esse encontro presencial ele está demorando mais tempo e, na minha visão, isso não é ruim. Porque o casal, aquelas duas pessoas, têm a oportunidade de se conhecerem muito mais antes do primeiro encontro e até avaliar se faz sentido seguir ou não. Então você vai se abrindo para possibilidades. Você vai e olha, poxa, aqui tem alguém interessante, aqui tem alguém interessante. Tem um livro que chama Mulheres Poderosas Não Esperam pela Sorte. É muito legal, esse livro é para mulheres solteiras. E ele fala que a mulher poderosa, ela tá aberta para as possibilidades. Ela vai no supermercado e ela dá uma olhada se tem alguém ali interessante. Ela não fica esperando esse homem que vai esbarrar nela. Ela faz os seus movimentos. Ela viu alguém interessante, ela toma atitude. E tomar atitude é você demonstrar que também está interessada e deixar que a pessoa venha até você. Ou é como se você abrisse a porta e deixasse que o outro percebesse isso. Você não precisa mais esperar que o outro venha até você, que o outro demonstre interesse. Você vai se abrindo. E à medida que você vai fazendo isso, você vai se conectando com pessoas que também estão nesse movimento. Você vai olhando à sua volta e percebendo que talvez você não deu chance para um cara super legal que está perto de ti muito tempo, porque tu estava aí presa a idealizações, a ideias formadas, o homem perfeito. E o contrário vale para os dois, né? Não é só para mulheres, é para mulheres e para homens. Então, o estar disposto, o estar disponível é muito importante. Eu já me conheço, eu já olhei para mim, eu já construí a minha vida interessante. Para mim, não tem como mesmo eu querer viver um relacionamento bom se antes eu não estou feliz. Porque se eu estou infeliz solteira, eu serei infeliz com o outro. Por quê? Vem uma carga de expectativa tão grande no início dessa relação que aí eu espero tudo do outro. E não vai chegar, porque relacionamento não é para completar ninguém. E aí eu continuo infeliz e mais infeliz ainda, porque aí eu entendo que o outro não tem esse poder que eu esperava que ele tivesse. Então, ser feliz sozinho é essencial, gente, não é papo motivacional. Construa a tua vida, busque teus sonhos, corra atrás do que você quer para você. E quando você for conhecendo alguém, mostre quem você é. Se você não gosta de uma determinada coisa, fale. Mas fale com amorosidade, fale com posicionamento, né? Não é ser grosseira. Isso aqui não serve para mim. E tá tudo bem. Né? As pessoas não precisam pensar da mesma forma. As pessoas não precisam gostar das mesmas coisas. Elas precisam ter valores alinhados, desejos alinhados. Mas às vezes uma pessoa gosta de sertanejo e outra gosta de rock. Isso é essencial no dia a dia para um relacionamento dar certo? Não. Mas é importante que exista uma flexibilidade para que cada um possa escutar a sua música e vez ou outra um vá em um show com o outro para curtir o seu cantor favorito. Mas aí nós falamos de flexibilidade. Então, o que importa realmente no dia a dia de um relacionamento? A comunicação, o respeito, a admiração, o quanto esse casal caminha na mesma direção, o quanto esse casal é parceiro, a sexualidade. Isso importa de verdade, isso importa para você construir uma família feliz, isso importa para você manter uma família feliz.
Amor é muito mais estratégia do que sorte. O que é estratégia? É quando você aprende sobre, você para de agir tanto pela emoção, você para e avalia. Então, quando você tem esse autoconhecimento e você está conhecendo alguém e vê que as coisas não estão funcionando muito bem, você consegue parar, observar a situação como um todo e pensar, peraí, não está funcionando, eu preciso sentar com essa pessoa e conversar, eu preciso fazer acordos com essa pessoa. Relacionamento é a arte de fazer acordos. E assim eu vou me abrindo para pessoas que estão na mesma vibração que eu, no mesmo entendimento, porque essa ideia romântica de que o amor tudo suporta, o amor tudo, né, aguenta, não é amor o nome disso, gente. Vamos sair desse movimento. Com certeza. Rosângela, eu te ouvindo falar e me vai vindo várias questões, assim, que eu acho que são legais também a gente estar levantando. Já vi no teu perfil, no Instagram da Rosângela, que é bombástico, para quem quiser seguir o Descomplicando Relações. E vejo, às vezes, pessoas que colocam, nossa, a gente briga feito cão e gato, mas no amor a gente é ótimo. Isso faz sentido? Muito provável que não, né? A não ser que seja esse, que amor que é esse que ela tá querendo trazer, né? Às vezes se dá bem em algum aspecto específico, né? Que julga aquilo como sendo o amor, né? Então, daí faria sentido. Mas se a gente for levar o pé da letra, né? Com tudo que a gente está trazendo aqui, eu acho que é uma grande aula para quem está assistindo também, né? Porque são coisas que precisam ser desconstruídas. Todas essas crenças, essas ideias de que o amor é o que sustenta uma relação. O amor não sustenta uma relação. O amor é um pilarzinho só. Mas a gente precisa de muitas outras coisas que, às vezes, só tendo amor e não tendo as outras coisas, não vai dar certo. Então, as pessoas entram nessas ideias, né, que é senso comum, né? E é bem isso, é ir meio que na sorte. E tu precisa ter essa estratégia, tu precisa entender o que realmente é um relacionamento, até para manter um relacionamento depois, né? Porque não é fácil, não é um conto de fadas, não é uma coisa que vem pronta também, não tem um manual. É uma coisa que tu vai aprendendo com o dia a dia, tu vai convivendo com o teu parceiro, tu vai entendendo como ele é e tu vai se adequando a essas situações também, né? E o diálogo é o principal que a gente precisa ter num relacionamento, para um relacionamento fluir, para você conhecer uma pessoa, tu vai conhecer ela conversando, né? E depois, quando você já está em um relacionamento, para manter esse relacionamento, você também precisa manter conversando. Então, vocês precisam conversar muito, poder conversar sobre coisas diferentes e sobre vocês, sobre a relação, quando alguma coisa não está certa. Para estar em um relacionamento também, tu precisa ter uma maturidade. Tu não pode trabalhar com joguinhos, tu não pode ficar emburrado, né? Aconteceu uma situação X, eu não vou falar nada para a pessoa, eu vou ficar aqui emburrada, esperando que ele venha até mim ou que ele perceba o que ele fez, né? Eu trabalho muito isso também. A gente precisa falar o que a gente quer. O outro não é obrigado a saber. Não tem como você saber o que eu tô pensando. As pessoas são diferentes umas das outras. E a gente precisa poder compreender isso. Não posso partir da ideia de que o outro vai pensar da mesma maneira que eu penso ou vai agir da mesma maneira que eu ajo, fazer as mesmas coisas que eu faço. Isso é ilusório. Então, quando eu tô numa situação e eu não gostei de algo, eu preciso falar, eu preciso sinalizar para essa pessoa. Eu não gosto desse jeito. Eu não acho isso certo. Senão não tem como eu esperar que essa pessoa venha até mim, me peça desculpas ou que a gente consiga se acertar se ele não sabe esse problema, né? Então, isso que eu digo sobre ser sincero, sobre poder falar, sobre ser quem você é, mostrar quem você é, né? É nesse sentido, é poder falar sobre as suas vontades, sobre as coisas que não aceita ou as coisas que acha errada, para que vocês possam conversar sobre isso e assim poder manter esse relacionamento, né? Que o diálogo é a base de tudo, né?
Com certeza. E pensando nisso, né, Rosângela, eu justamente joguei essa porque eu digo, quanta gente diz, não, mas a gente resolve. A gente briga, mas a gente resolve na cama, por exemplo. Não resolve. Eu fiz um Reels outro dia respondendo uma questão assim, né? Não resolve. Né? Que a pessoa falou que o parceiro, não lembro se era namorado ou marido, eles brigavam, né? Passavam por uma situação difícil e ele queria resolver na cama. Não resolve. O que você não resolveu em pé, você não resolve deitado. Vamos partir desse princípio, né? E entender que, ok, é um dos pilares da sexualidade. Porque sexualidade não é só ato sexual. São vários elementos dentro. Então, às vezes, o casal tem química, tem enfim, tem fogo no parquinho. Mas o resto tá uma droga. Resolve o quê, gente? Por quê? Daqui 50 anos vocês acham que vocês vão continuar assim? Com esse fogo no parquinho? Não vão. E aí, quando vocês tiverem que conversar, vai ser como? Quando vocês tiverem que conviver, vai ser como? Quando vocês tiverem que tomar decisões difíceis. A nossa vida é repleta de decisões difíceis. E se a gente tem alguém do lado imaturo, como é que toma essas decisões? Não toma. Não toma, e aí um se cala, o outro aguenta, não toma. E aí um cobra e o outro se cala. Fica muito difícil ter um relacionamento sem maturidade, como a Luana falou. E muitas vezes eu vejo que as pessoas elas não investem nessa construção da maturidade. Por quê? Essa construção ela vem desde a infância, né? São vários elementos que vão ajudando essa... Então, criança e se tornar um adulto que vai ter autoestima, que vai ter autoconfiança, que vai ter uma questão bem resolvida dentro, né, interna, para então ter maturidade. Mas vamos pensar nas pessoas que estão prontinhas, nas pessoas adultas. Se você percebe que você não tem flexibilidade, que você não tem maturidade, que tem comportamentos infantis, a Luana trouxe um tema que é recorrente no meu direct. A pessoa que se emburra, que tem comportamento passivo-agressivo, que fica 5 dias de bico atado. Como é que você vai ter um casamento com uma pessoa que se... Eu não dou conta. Eu não daria conta de ter alguém assim do meu lado. Que a pessoa se emburra comigo, às vezes tu nem sabe o que tá acontecendo e a pessoa não fala. A pessoa que tira a aliança e às vezes você não sabe o que ela tem. A pessoa que, assim, que mostra que tá insatisfeita, mas não fala com quem está insatisfeita. Joguinhos não funcionam para pessoas que querem ter uma relação adulta e madura. Você fala pro ser humaninho que tá te incomodando, porque o outro não tem bola de cristal. Enquanto você era uma criança, seus pais, ou aqueles que estavam no lugar de pais, precisavam decifrar pelo teu choro, pelos teus gestos, o que você precisava, tudo bem. A partir do momento que você aprendeu a falar e comunicar, é sua responsabilidade deixar claro para as pessoas aquilo que você quer, entendendo as limitações do outro, Laura. Semana passada, eu e uma outra amiga, né, demos uma aula para as minhas alunas do Desperta Poderosa em Você para falar justamente sobre a diferença dos perfis e as necessidades e limitações de cada um. Então, às vezes, você tem um perfil de uma forma, outra pessoa tem um perfil de outra forma. Pessoas que têm muito em comum, mas que não lidam com as coisas do mesmo jeito. Então, tem pessoas que são mais tímidas, tem pessoas que são mais expansivas, tem pessoas que gostam mais do toque, outras se isolam para pensar. E não tem nada de errado nisso, desde que eu respeite o momento do outro, o jeito do outro, e depois vem a comunicação. Então, não é, ele é muito quieto, então eu respeito que ele é muito quieto, a gente não conversa nunca. Não! Flexibilidade, é o dar e o receber, precisa existir esse equilíbrio na relação, os dois precisam ser do mesmo tamanho. Mas olhar para o outro como um indivíduo diferente de mim e respeitar isso. Se eu quero alguém exatamente do meu jeito, exatamente igual a mim, eu quero casar comigo. Então, já parte do princípio que não vai ter evolução no relacionamento, porque pessoas iguais, elas não agregam muito a uma a outra. Pessoas que são extremamente iguais, que gostam das mesmas coisas, que querem as mesmas coisas, não. A gente aprende também com o diferente, mas o diferente que não é algo que vai prejudicar esse relacionamento, como um valor que é muito diferente. E aí, Laura, vem uma questão assim, o que importa para mim no dia a dia no relacionamento? Eu acho que essa pergunta precisa ser, né, feita por quem tá em casa. Tem funcionado o jeito que eu tô fazendo? Porque às vezes a pessoa fala, não, pra mim é assim. Tá funcionando? Tá sendo uma boa estratégia? Por exemplo, nós só temos química. Tá sendo estratégico ter um relacionamento pra você que só tem química? Se a pessoa me fala, sim, sou super feliz, estou realizada. Como é que eu vou abrir a cabeça dessa pessoa e vou colocar dentro que tá errado? Não.
Eu acho que vai muito do que é certo para o indivíduo. Então, se para você tá feliz, você tá plena, você tá super bem, fazendo desse jeito, tudo bem. Mas avalie, porque geralmente não está. Então, é olhar o quanto está sendo estratégico fazer daquela forma. Não está? Mude. Desenvolva uma nova habilidade, se melhore como ser humano. Nós passamos por diversos processos na vida justamente para nossa evolução e entendimento do todo de uma forma diferente. Relacionamento é uma forma incrível para descobrir quem você é. Porque no relacionamento tu olha muito para tua luz, mas tu olha muito para tua sombra. Porque vão acontecendo situações que tu precisa respirar fundo, fazer a egípcia, como eu falo para as minhas alunas, deixar a onda maior passar e aí depois você toma uma decisão, você toma uma atitude. E é assim que você vai conseguir manter. Não é sobre aguentar tudo, mas é sobre avaliar tudo o que acontece, entender dos seus limites, dos seus valores e então tomar uma decisão sobre. E quando as pessoas estão se conhecendo, muitas vezes elas tentam se moldar ao outro, nesse anseio, nesse desejo de ter alguém. Que se a pessoa tem autoconhecimento, ela já não passa por esse processo. E nesse anseio, ela vai aceitando. Então, o cara fala assim, eu jogo futebol 3 vezes por semana e eu terminei meu relacionamento porque a minha ex, ela não suportava o futebol. Tô dando exemplo, né? E a pessoa fala, nossa, sério? Não, porque eu acho que tu tem que jogar futebol mesmo. Porque eu acho que o cara tem que ter o seu tempo, seus amigos, né? 3 meses depois, é ela reclamando do futebol 3 vezes por semana. Mas a pessoa falou pra você que jogava futebol 3 vezes por semana. Por que você deu uma chance pra essa pessoa? Porque no teu íntimo, tu queria ser a salvadora. Tu queria salvar essa pessoa, tu queria mudar essa pessoa. E esse desejo, ele não se concretiza no dia a dia. Esse é um exemplo, mas serve para diversas situações. Então, se tu conheceu a pessoa de uma determinada forma, tu tem que avaliar isso depois. Na hora de cobrar, na hora de reclamar. Não que a pessoa não possa fazer uma escolha diferente, não é isso. Mas não é certo, não é justo, né? Eu estava dando exemplo do cigarro. Eu já atendi casais que estavam passando por uma questão muito séria no casamento, porque no início do namoro, por exemplo, a pessoa que fumava prometeu para o outro que ia parar de fumar. Anos depois, a pessoa não tinha parado de fumar. E aí tinha tanta cobrança que a pessoa começou a mentir para o parceiro que tinha parado de fumar. E aí o parceiro descobriu, isso foi uma traição, e aí o casal começou a ter sérios problemas no relacionamento e essa relação, uma dessas relações chegou inclusive a acabar, porque foi muito sério para outra pessoa a mentira. Então, olha que é uma coisa que para muitas pessoas pode ser muito boba, mas para quem é inegociável isso, não é uma coisa pequena. Então, lá no início, essas duas pessoas poderiam ter conversado e ter entendido que tudo bem, talvez a nossa química foi boa, a nossa conexão foi boa, mas existe um ponto aqui que é inegociável para mim e é algo que você não está disposto a abrir mão, porque é inegociável para você também. Então, não tem como seguir com essa relação. E eu acho tão lindo e tão maduro quando as pessoas fazem isso, porque é um desejo real, não é um desejo do ego, de tentar mudar, né? Que mania que a gente tem de achar que vai mudar as outras pessoas, não vai. Com certeza, Rosângela, eu realmente compreendendo toda essa tua colocação de que a gente precisa ser transparente um com o outro para que a gente possa realmente ser mais leve, porque traição não é só sair com outra pessoa. Existem muitos tipos de traição. E realmente, em vários pontos aqui a gente vai falando e realmente vários são considerados uma traição. Pessoal, nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o nosso papo aqui no Algo a Mais. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Por muitos ele é conhecido por fazer gols, por outros ele é conhecido por tirar sarro da dupla Grenal. Você sabe de quem eu tô falando? Prepara a sua cerveja latão e muita música de bandinha, porque vem ele no sofazinho do Benite. É Sandro Sotile, o artilheiro das bandinhas, estará contando a sua história aqui nesse sofá.
As tendências, conforto e qualidade da coleção outono e inverno você encontra nas lojas Beneduzzi. Além da linha esportiva de viagens e lindos acessórios. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, os nossos minutinhos finais, mas que são extremamente importantes para você que está em casa, porque agora nesses minutinhos finais, sim, a gente vai falar sobre também como manter o nosso grande amor, porque até agora a gente compreendeu que tudo é muito legal, que quando se acha alguém que complemente com as nossas ideias, com as nossas vivências, isso é ótimo, mas... E depois, porque a nossa vida, ela continua, o dia a dia, enfim, e vão surgindo novas questões que a gente precisa sentar e conversar. Porque, é como a gente falou, início é muito mais gostoso. É sempre muito mais gostoso, na realidade, o início. Mas a gente tem que transformar a nossa vivência como algo sempre muito bom. Rosângela. Bem legal tu falar isso, porque o início tem que ser muito gostoso. Se o início já tá todo torto, tu imagina depois do casamento, né? Quando alguém me fala assim, não, nós estamos juntos apesar de todas as dificuldades, né? Todos contra, tudo muito difícil. Eu já penso, gente, como se fosse uma vitória, né? Como se fosse bom isso. Né? É como se fosse bom, né? Aí tu pensa assim, o sofrimento emocional que essa pessoa passou pra estar naquele tipo de relacionamento, às vezes não faz sentido nenhum. Então, namoro é pra ser bom, gente. Se não é bom, já tem um sinal de alerta piscante pra você lembrar que namoro acaba pra virar casamento, acaba pra cada um seguir a sua vida. Porque namoro é justamente essa fase de test drive. É quando você vai lá, você testa, você vê, você avalia, você vê como aquela pessoa funciona, se aquilo que a pessoa tem pra te oferecer é o que serve pra você e vai se melhorando enquanto indivíduo. E aí, quando eu decido ter alguém, o que eu acredito? Que eu preciso ser melhor pra que a minha relação seja melhor. Não é porque eu sou assim que eu tenho que ser assim o resto da vida. Quando alguém me fala, não, eu tenho um perfil forte, até porque perfil forte hoje em dia é desculpa pra gente não assumir as nossas sombras e olhar pra elas, né? Então eu tenho um perfil forte e se ele não aguentar isso, ele que caia fora. Gente, não é assim.
Então eu me torno melhor, eu olho para mim e penso, o que eu posso fazer melhor? Como que eu posso desenvolver uma habilidade que eu não tenho ainda? Porque não é a síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, sou assim. Então não, eu posso ser melhor. E à medida que eu vou me tornando melhor, eu influencio o outro a fazer o mesmo. Mas não com cobranças, porque eu quero, porque eu entendo que vai ser importante, porque eu escolho ter um relacionamento bom. E se eu estou em um papel, eu preciso desempenhar esse papel da melhor forma possível. O que é isso? Se eu escolhi ser uma esposa, o que é uma boa esposa para mim? Não para o outro, tá? Veja bem, não é uma coisa que foi construída da boa esposa. Para mim, o que é ser uma boa esposa? Então, se para mim uma boa esposa é aquela que faz isso, isso e isso, como que eu posso fazer isso da melhor forma possível, do jeito que eu posso entregar? E eu vou me melhorando, e eu vou me desenvolvendo e vou buscar trabalhar pilares que são importantes. Admiração. Admiração alimenta o amor. Quanto mais eu admiro alguém, mais eu amo essa pessoa. O amor é um pilar, como a Luana falou, e ele não é o mais importante. Sexualidade é o que diferencia um casal do resto. É uma coisa que é só o casal que tem. Se vocês pararem para pensar, a gente consegue ter os outros pilares com outras pessoas. Mas a sexualidade a gente só tem com o nosso parceiro. Então, é algo do casal, é algo que dá conexão. Eu falo que é como se fosse o ovo do bolo. Ele dá a liga para o casal. É muito fácil perceber quando o casal não tem uma vida sexual ativa, olhando a desconexão, né? O casal não tem conexão de pele, de toque, o casal não se procura quando eles estão perto. Eles ficam distantes, é como se tivesse um muro entre eles. A afetividade, a parceria, às vezes o casal tem inveja um do outro, fica competindo dentro de casa, quem ganha mais, quem quer mais, quem tem o carro melhor, quem tem isso melhor. Peraí, ele é teu amigo, teu parceiro não é teu inimigo, tua parceira não é tua inimiga. É amizade na relação, é o vamos. Se hoje não dá pra gente ir num restaurante chique, a gente pede um cachorro quente e tá tudo bem. Tudo bem se a gente tá passando por uma dificuldade financeira, a gente faz do outro jeito. É a flexibilidade, a parceria, entender o momento do outro, que às vezes o outro não tá bem. E não é por nossa culpa, é por questões dele. Os projetos em comum, isso é importantíssimo. Os meus sonhos, os seus sonhos e os nossos sonhos. Se são só os nossos sonhos, eu não me sinto realizada enquanto indivíduo, porque relacionamento não é tudo na vida de um ser humano. Se existem só os seus sonhos, da mesma forma. Então, é equilibrar isso. Eu sonho, você sonha e nós sonhamos. Aí sim, é muito fácil manter a relação. Agora, é tudo sempre lindo? Não, às vezes tem um pilar que tá lindo e o outro tá uma nhaca. Aí tu faz o quê? Tu bota energia naquele que tá baixinho e vai melhorando ele. Porque a vida não é linear. Eu acho que não tem um momento que fica tudo lindo. Sim. A vida é assim, né? São picos e vales. Então, tu ajusta aqui, depois tu ajusta ali, depois tu ajusta lá. Como tudo na vida, o relacionamento também é assim. Não é perfeito, não é lindo todos os dias, mas vale a pena. Vale a pena amar. E amar, pra mim, é uma escolha. Com certeza. Então, pessoal, dentro de tudo isso, gostaria de abrir agora para a Luana, para que tu faça suas considerações finais sobre esse papo dessa manhã, reforçando pontos que são importantes. O que podemos falar agora? Acho que, seguindo também um pouquinho isso que tu disse sobre os meus sonhos, os seus e os nossos sonhos, tem uma coisa que eu trabalho muito também, é que a gente precisa entender que existe uma hierarquia dentro dessa relação, né? Que é eu como um ser individual, né? Eu como um casal e eu como uma família. A gente vê também que às vezes isso se perde um pouco. Então, porque eu tô numa relação de casal, eu me deixo de lado e só vivo esse casal. Ou eu construí uma família, eu tenho filhos agora, eu esqueci o casal e esqueci de mim e só vivo a família. Né? Eu me torno apenas mãe, né? Eu não sou mais esposa e não sou mais pessoa. Isso é um erro muito grande, que é bom que a gente pontue e que para as pessoas também usem isso como para manter esse relacionamento, porque eu preciso cuidar de mim. Mesmo que eu tenha um marido e mesmo que eu tenha uma família, eu preciso olhar para mim e me enxergar e saber as coisas que eu preciso. Ter um momento só meu. Um momento em que eu sento e vou refletir sobre a minha vida, ou vou fazer uma coisa que eu gosto, sozinha. Assim como o meu marido também vai precisar ter um momento desses. Isso mantém um casal também. A gente tem que continuar preservando essas coisas. Então, o casal precisa ter um momento só do casal.
bem como tu disse, trabalhar também essa sexualidade, né? Tem que ter aquele momento casal. E também precisa ter esse momento família. Então, essas coisas precisam estar bem alinhadas, bem separadas, para que esse relacionamento se mantenha e perdure para sempre, né? Isso é algo que é muito importante também da gente pontuar. Maravilha. Rosângela, considerações finais para essa manhã? Amar é bom. Quem tá sozinho, sozinha nesse momento, não se desespere, porque o Dia dos Namorados está chegando. É uma data comercial. É uma data bonita também para reforçar o amor, mas o amor não acontece só no Dia dos Namorados, né? Tem toda uma história por trás do Dia dos Namorados. Mas que seja um lembrete para quem tá sozinho, que vale a pena você se abrir pro amor, vale a pena confiar. Eu não sei você que tá em casa o quanto foi machucado ou machucada, porque às vezes a pessoa foi tão ferida que ela se fechou. Mas vale a pena confiar. E se você cuidar da tua casinha de dentro, será mais fácil encontrar alguém bom do lado de fora, alguém alinhado com aquilo que você busca. Não desistam, né, do amor, você que tá em casa, porque você passou por uma situação difícil. Porque dá para se reconstruir, dá para refazer a sua vida. Ciclos se encerram, mas ciclos também começam. E o amor funciona quando nós estamos dispostos. Eu acho que tudo parte disso. A gente trouxe hoje o lado bom, o lado difícil, e aí vocês percebem a necessidade de flexibilizar para que funcione. E foi maravilhoso estar aqui com vocês nessa manhã. Ótimo! E realmente, Rosângela, compreendendo sobre o Dia dos Namorados, né? Aquele dia lindo, maravilhoso, que as pessoas gastam 200, 300 reais num jantar bonito com o namorado. E pensando que, por vezes, passa um ano inteiro sem fazer algo especial. Não adianta então, nada. Pra que o Dia dos Namorados ser tão glamuroso e tudo, se durante o ano tu não convive, tu não faz Ou coisas até mesmo, gostosas. né, gasta 300 reais no jantar, mas ficam os dois mexendo no celular sem nem conversar durante o jantar, né? Verdade. Porque não tem esse diálogo, não tem essa cumplicidade um com o outro, né? Então Com não certeza. adianta dar um bonito presente, jantar num lugar bonito, tirar uma foto bonita e postar no Instagram, se no dia a dia esse relacionamento não é assim. Não Com faz certeza. Então, realmente, a gente precisa pensar no que faz sentido, né, Rosângela? No que faz sentido. Posso fazer um convite? Claro. Hoje tem live no meu Insta. Era pra ser segunda, mas a conexão não ajudou muito. Nós vamos falar sobre sexualidade hoje, sobre mulheres bem resolvidas na cama, com 2 convidadas, a Valéria Silveira, que é psicóloga, mentora de relacionamentos, e com a Júlia da OES, que é uma boutique sensual. E a gente vai mostrar produtinhos, vai conversar sobre esse processo da resposta sexual feminina, como que é todo esse processo e o que bloqueia a mulher nesse sentido. Então, para o casal que está assistindo, para a mulher que quer olhar mais para sua sexualidade, porque a sexualidade não pode ser olhada apenas para quem está casada, né? A sexualidade é do indivíduo. Eu convido vocês a acompanharem hoje às 21 horas a live no meu Insta. Ótimo, Rosângela, muito obrigada. E meninas, muito obrigada por estarem aqui. Luana, foi um prazer ter você aqui conosco para poder complementar essa conversa e dizer sim, trazendo profissionais que possam falar sobre o assunto e não necessariamente, né, Rô, que seja dizer assim, são fórmulas. Não existem fórmulas. Não. Mas vocês estão aqui, Rosângela e Luana, para poder realmente falar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, para que as pessoas, por vezes, possam dar uma encaminhada que seja um pouco mais tranquilo, que não precise, que não demande de tanto sofrimento por vezes, para que tu tenha um bom relacionamento. Muito obrigada, Luana, muito obrigada, Rosângela, e muito obrigada a você que está em casa, que nos acompanhou até agora, pelas redes sociais, pelo canal 8 da Adil TV. Então, agradeço a todos e lembrando que a Conecta Mais é muito nossa. Até!